Uma boa noite a todos os nossos irmãos que nos acompanham nesta noite através das redes sociais. Convido você a buscarmos ao nosso Deus em oração. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Pai, querido Deus, muito obrigado por mais uma noite estarmos aqui na Tua presença. Que o Senhor venha falar ao nosso coração através da mensagem e das mensagens, tanto cantada quanto pregada. Que o Senhor nos ajude a transformar a nossa vida e assim transformar outras pessoas também, para que conheçam a respeito de Cristo. Fica conosco, Senhor, sem essas bênçãos e favores que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Sempre a brilhar, animaizinhos, sem susto ou temores, entre crianças, a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Boa noite. Continuando na presença de Deus, mais uma vez convido a você para que a gente possa buscar o nosso Papai do Céu em oração. E peço em especial a você que está nos assistindo, que você deixe todos os seus afazeres e realmente se coloque ajoelhados com sentimento de humildade perante o nosso Deus, para que a gente possa ter esse contato com Ele. Convido você para que você possa se ajoelhar. Obrigado. Grandioso, amantíssimo Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua proteção, pelos Teus cuidados, que a Tua graça, Senhor, se faça presente constantemente em nossas vidas, que as nossas ansiedades, Senhor, as nossas preocupações, muitas vezes a nossa falta de fé em Ti, Senhor, possa ser preenchida pelo Teu amor, pelo Teu carinho, Senhor, pela Tua bondade. Que o Senhor possa estar olhando, Senhor, para cada pessoa, para cada ancião, para cada criança. Nós não sabemos, Senhor, como estão as pessoas. Estamos vivendo um tempo atípico e que o Senhor possa estar visitando a cada lar, Senhor. Que os nossos anseios possamos colocar aos Teus pés e na certeza, Senhor, que nós temos um Deus amoroso, que tudo sabe, tudo vê e tudo, Senhor, repreende. Que a Tua graça, Senhor, seja maior que as nossas ansiedades. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado. Obrigado, Senhor,
pela assistência que o Senhor tem dado aos nossos queridos irmãos, Senhor. Que o Senhor possa estar realmente visitando a cada lar. Obrigado também, Senhor, porque temos a oportunidade de ainda pregar a Tua palavra. E nesse momento, Senhor, possa estar, através do Espírito Santo, abençoando o pastor Erickson, para que ele possa, Senhor, transmitir o que o Senhor tem para conosco. E que as palavras, Senhor, possam calar fundo em nossa mente, em nosso coração, e que possamos, Senhor, além de ouvir, possamos colocar em prática e nos prepararmos para a sua breve volta. São as bênçãos, Senhor, que te pedimos, por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Você se cansa de tentar, sem lágrimas para derramar, frustrado como eu, insiste em orar ao céu, com sentimento de erguer sua voz ao léu. A fé que agoniza, razão clamando por justiça, efeito da dor que cega o seu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser
Olá, meus amigos de Blumenau, prazer estar com vocês mais uma vez conversando aqui pelo vídeo e um prazer pregar aí para estas igrejas num distrito tão amável que sempre nos recebe com tanto carinho. Um abraço para todos vocês, Pastor Erickson, desbravadores e aventureiros da ANC. Estou aqui de lenço para honrar os desbravadores, mas eu vim aqui para falar para todos vocês sobre a palavra de Deus. Essa é uma mensagem para toda a igreja, para todas as idades. Vamos curvar nossa fronte, vamos orar e buscar a presença de Deus. Pai Todo-Poderoso, nesse momento vamos abrir a Tua palavra, pedimos o Teu Santo Espírito para compreender, Senhor, a Tua vontade, os Teus ensinamentos e a Tua natureza. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a Bíblia juntos aqui em Romanos capítulo 1. Eu vou ler com vocês o verso 18 a 20. Romanos capítulo 1, verso 18 a 20. Procura aí na sua Bíblia, acompanha aí, se você tem a Bíblia no celular ou em formato de livro, acompanha comigo. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Este é o argumento do apóstolo Paulo sobre a existência de Deus, de que Deus é percebido através dos atributos, da manifestação de Deus que nós vemos nas coisas criadas. E a questão que eu vim aqui trazer para vocês é a seguinte: o que é que faz Deus diferente de outros deuses? Talvez você já tenha conversado com uma pessoa que fez essa questão e perguntou assim: olha, mas esse teu Deus aí, quem garante que esse aí que você adora é realmente Deus? E outros de outras religiões do mundo inteiro, ou ao longo da história da humanidade, que esses daí não são deuses. Por que só o que você adora? Por que só esse da Bíblia seria o Deus verdadeiro? E o que o faz ser realmente o Deus verdadeiro? Essa é uma questão interessante para você desenvolver comigo aqui numa forma de raciocínio. A gente vai seguir mais ou menos os passos do apóstolo Paulo num raciocínio a partir da revelação natural. Por quê? Porque quando você conversa sobre um assunto como esse com alguém que ainda não acredita em Deus ou não crê na Bíblia, se você abrir a Bíblia diretamente para mostrar vários textos sobre Deus, a pessoa simplesmente vai dizer: olha, mas eu nem creio em Deus, quanto mais acreditar na Bíblia. Então é para esse tipo de gente que Paulo está conversando, está se dirigindo a eles e está desenvolvendo a linha de raciocínio de revelação natural para depois ir para a revelação especial, que é a Bíblia Sagrada. Então, o que é revelação natural? Revelação natural é como nós percebemos Deus nas coisas criadas, na natureza, em nossa consciência e, de uma forma geral, em tudo que está à nossa volta, nos mostra o poder e a identidade de um Criador, mas a gente não tem exatamente a certeza de como é o caráter ou a certeza da vontade desse Criador. Então, para isso, para entender quais os planos, os propósitos do Criador, para isso Deus deu a revelação especial, que nós chamamos de revelação profética, e ela se transformou na Bíblia Sagrada, ok? Aquilo que os profetas revelaram, aí foi para o texto, e hoje nós temos a Bíblia Sagrada, a revelação especial. Revelação natural, então, Deus e a compreensão que temos dele através das obras criadas. Revelação específica, uma revelação especial, a Bíblia Sagrada. Mas como é que a gente começa? Interessante, né? Poucos dias atrás aí morreu um grande jogador de futebol, o Maradona, que alguns consideravam como o deus do futebol. Inclusive, não sei se você sabia, mas lá na Argentina tem a igreja do Maradona. E esse pessoal é realmente devoto. E eles diziam ali que o Maradona era um deus. Mas o que faz de diferente Maradona como um deus para o Deus da Bíblia? Bom, você vai dizer assim: pastor, mas isso aí é meio óbvio, né? Mas o que faz diferente Deus, por exemplo, de Baal, que aparece sempre rivalizando com a adoração lá no livro, por exemplo, de Juízes, no livro de Josué e ao longo de todo o Antigo Testamento? O que faz diferente Deus, por exemplo, de Zeus, o deus dos gregos?
ou dos deuses ali que o apóstolo Paulo viu na cidade de Atenas, que viu na Grécia Antiga. Então, existem algumas características do Deus bíblico que nós podemos deduzir por lógica, por raciocínio, que o distinguem completamente do politeísmo, da visão de muitos deuses. E aí você percebe que esses são deuses com D minúsculo, porque na verdade eles são ídolos, eles são deuses no sentido de que eles são adorados por alguém, mas eles não são Deus de fato em sua natureza e essência. E o que é a natureza e a essência de Deus? Então agora a gente vai discorrer aqui rapidamente sobre alguns dos atributos que distinguem e determinam Deus ser o que ele é. Então a primeira coisa que só Deus é que só Deus é criador. Você pode pensar assim, mas isso é muito óbvio. Não, não é muito óbvio. Vamos pensar, por exemplo, nos dias da Bíblia. Paulo está ali pregando para o pessoal de Romanos, para os gregos que adoravam Zeus ou o equivalente dele, Júpiter. Zeus, por exemplo, na mitologia grega, ou Júpiter na romana, ele não é um criador. Quando você estuda a mitologia grega, Zeus é filho de um outro deus, e esse outro deus é filho de um outro deus. E aí você vai voltando, e você chega nos elementos da natureza, que de repente desses elementos, como o caos aquoso, evoluíram e se tornaram nos primeiros deuses, os deuses das forças naturais, a água, o vento, o raio, o trovão, e assim surgem os deuses, surgem das próprias forças da natureza que, segundo o pensamento dos pagãos, sempre existiu. Se você for para a mitologia da Suméria, da Babilônia, é a mesma coisa. Você vai voltando, você tem um deus que deu origem ao outro, até que o primeiro deus nasce lá do caos aquoso, dos elementos da natureza, porque sempre no elemento pagão, Deus sempre no elemento pagão, a natureza é eterna. Para os pagãos, a natureza e o cosmos, o universo, sempre existiu. Ele se modificava, às vezes se destruía e começava tudo de novo, mas a natureza era eterna, ela existia sempre. Quem vai introduzir a ideia, o pensamento de que existe um Criador, é o monoteísmo com Abraão, com Moisés, é o monoteísmo bíblico que vai trazer a ideia, a contribuição de que Deus é o Criador. Embora a gente encontre em todas as civilizações do mundo antigo o conceito de um Criador, mas sempre em todas as civilizações pagãs do mundo antigo, você vai encontrar as mais antigas dizendo o seguinte, olha, sim, existe um Criador, mas nós não o adoramos, porque ele é poderoso demais, ele foi embora, ele criou, foi embora e deixou isso aqui para os deuses menores, que a gente chama de espíritos, os espíritos dos ancestrais, e nós adoramos esses espíritos. E esses ancestrais foram se tornando os deuses do paganismo e do politeísmo. Mas lá no fundo existe a ideia de um Deus que era criador. Por exemplo, olha só, se você for uma das civilizações mais antigas do mundo, a civilização chinesa, e você volta antes do confucionismo, antes aí das religiões tradicionais chinesas de culto aos espíritos, antes das religiões de culto aos ancestrais, se você volta na China muito antiga, você encontra a referência da adoração a Shang-Chi, que significa Senhor do Céu. E quem é o Shang-Chi dos antigos chineses? É um Deus celestial, é um Deus criador, é um Deus invisível e é um Deus que fez todas as coisas. Mas eles diziam que só o imperador podia adorar Shang-Chi uma vez por ano. Shang-Chi era grande demais e estava muito longe, então por isso o povo agora tinha que adorar os seus ancestrais. Você percebe como começou a idolatria? Interessante se você for ver como é que foi traduzido a Bíblia para o chinês. A Bíblia na versão chinesa, a China Version, ela usa a palavra para Deus Shang-Chi. E ainda existe esse remanescente, essa ideia lá antigamente de um Deus criador. Eu estive uma vez na Amazônia, eu visitei uma tribo indígena, e eu conversei com o cacique da tribo e perguntei para ele, na religião indígena, como é que vocês entendem a origem de tudo? Ele disse, olha, o avô do céu criou tudo. Mas o avô do céu foi embora, e aí eles adoram ali outros espíritos da natureza. Então perceba, Deus é aquele que é o Criador, e que é o Criador de absolutamente tudo. Nada havia antes dele, nada existiu antes dele, ele era tudo que tinha para existir, ele era o todo e ele é o iniciador. É interessante quando chegou na era da ciência,
a ciência começou a questionar muitas religiões, e inclusive os conceitos de origem de muitas religiões. Até o dia que desenvolveram a observação das galáxias, das estrelas, e perceberam que o universo está se expandindo. E realmente é muito triste que, inclusive até no nosso meio adventista, às vezes a gente não tem a devida informação e a gente não se aplica ao estudo do que é a teoria do Big Bang. Lamentavelmente, a gente confunde teoria do Big Bang com evolução de Darwin da vida e das espécies, que são coisas diferentes, são coisas distintas. Mas se você procurar, por exemplo, no canal da Novo Tempo, você tem aí o quadro de criacionismo da Novo Tempo, ou se você procurar nas revistas criacionistas, você vai ver muitos artigos, vídeos interessantes sobre o Big Bang. Procura lá depois, se você tiver um tempinho, o programa Origens TV Novo Tempo aí no YouTube, tem um especial sobre o Big Bang. Nós temos uma visão aberta, que existe uma possibilidade justamente de Deus ter criado o universo há muito tempo, a Terra, é claro, mais recente, mas o universo ele está se expandindo. E se nós voltássemos no tempo, o que nós encontraríamos? O universo começando de um ponto inicial e depois então se expandindo. Também é errado a ideia de explosão. Não existe explosão. Existe uma expansão do cosmos. Quando você olha para esse tipo de informação, você percebe o seguinte, que o universo teve um ponto de origem, um ponto de criação. A ciência não consegue jogar fora a ideia de um Deus criador. Ele é o primeiro que estava antes de tudo que passou a existir. Porém, a ciência prova de que o universo não era eterno. Ou seja, toda a filosofia religiosa que existia no paganismo, dos muitos deuses, ela termina quando você percebe as obras criadas. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, pelas coisas criadas, a gente percebe que existe um Criador. Ok? Então, se existe um Criador, isso nos leva ao segundo ponto, que é o seguinte, ele tem que ser autoexistente. Porque se primeiro, ele é Criador, e se segundo, ele é autoexistente, é porque ele existia antes de todas as coisas existirem, portanto, ele tem vida em si mesmo. Ele não depende de ter sido criado. A pergunta assim, tipo, quem criou Deus, não faz o menor sentido, porque ela é incoerente com a própria realidade do que é Deus. Deus é tudo o que pode existir. É tudo de maior que existe. Deus é autoexistente, é criador, e isso faz diferente. E sendo autoexistente e sendo criador, portanto, se ele é autoexistente e se ele criou o universo, ele está em todos os lugares. Então a gente vai dizer que ele é onipresente. Isso é uma coisa que os outros deuses não eram. Os deuses não eram onipresentes. Os deuses do paganismo, muitos deles moravam em lugares específicos. Eles tinham templos em lugares específicos. Você vai dizer assim, mas e o tabernáculo? E o templo de Deus? Bom, você lembra quando Salomão inaugurou o templo? Ele disse assim, Senhor, os céus dos céus não podem te conter. Deus escolhe vir morar com o seu povo, ele escolhe se limitar, descer em formato na coluna de nuvem, na tenda. Deus escolhe se encarnar e vir a esse planeta, mas ele escolhe fazer isso, mas não porque sua natureza esteja limitada, porque ele é, além de criador, autoexistente e, por fim, então, ele é onipresente. Se ele é onipresente e está em todos os lugares, por lógica, esse Deus será onisciente, tem ciência, ele tem conhecimento de todas as coisas, porque ele está lá em todos os lugares. Ele não pode ser contido em uma forma, ele não pode ser limitado em uma forma. E esse sempre foi o grande pecado da idolatria, de você conceber objetos e dizer que aquilo ali é Deus, porque você está limitando Deus e destruindo, então, a sua própria natureza, ou a compreensão da sua natureza. E se ele é criador, se ele é autoexistente, se ele é onipresente, se ele é onisciente, eu me pergunto se ele é um Deus só energia, se é um Deus luz. Mas quando eu olho para a natureza, como o raciocínio de Paulo, olha, vamos examinar a natureza, a gente tem consciência de um Deus. Quando você olha para a natureza, existem o que a gente chama de constantes científicas na natureza. Existe aí, parece que uma série de leis da natureza, a gravidade, a proximidade da Terra com o Sol, existe uma série de equações que parece que colaboram para que o ser humano exista e exista com qualidade de vida. Essa série de intencionalidades
me mostra de que Deus não é uma energia. Deus é uma pessoa que tem ideias, que tem desejos, que tem intenções, ele tem intencionalidade. Portanto, Deus não é um Deus luz, um Deus fumacinha. Não, Deus é um ser pessoal, que tem intencionalidade, que tem propósitos. E se ele tem habilidade, se ele é criador, se ele é autoexistente, se ele é onipresente, se ele é onisciente, se ele é pessoal, e se ele criou todas as coisas, ora, se criou todas as coisas, ele é onipotente. Certo? Onipotente porque ele é capaz de ter criado todas as coisas. Então, veja que coisa interessante. Se você imaginar, por exemplo, que existisse dois deuses, como dizia a religião de Zoroastro, que era a religião dos antigos persas, lembra do Império Medo-Persas? Eles tinham uma religião chamada Zoroastrismo. Se você pensar que fosse o conceito que Zoroastro, que era o profeta deles, tinha de Deus. Então, Zoroastro dizia o seguinte, olha, existem dois deuses. Ahura Mazda, dizia ele, que é um deus bom, e por isso que tem coisas boas no mundo, e diz assim, e existe um segundo, um gêmeo maligno dele, que é o Ahriman. E esses dois, o bom e o mal, o Deus bom e o Deus mal, estão em constante conflito. E por isso a gente tem coisas boas e coisas ruins no mundo. Esse conflito, dizia Zoroastro, vai até o final. Parece que tem até alguma semelhança conosco, mas não tem. Porque quando a gente olha para a realidade do que é o monoteísmo, não há outro igual a Deus. Existe um inimigo de Deus, que é chamado na Bíblia de o diabo, Satanás, e ele se esforça em lutar contra Deus, mas ele não é da mesma natureza de Deus. Ele não é criador, ele não é autoexistente, ele é um ser que foi criado. Ele não é onipresente, ele não é onisciente. Existem limitações, ele não é nada disso. E ele não é nem perto de onipotente. Imagine que se tivesse dois deuses como no zoroastrismo, se um deus vencesse o outro, então um deus seria onipotente e o outro não seria Deus. Porque para ser Deus ele tem que ser onipotente. Para ser onipotente é porque ele foi o criador, então ele tem todo o poder de criar. Você entendeu? Se o Deus B vencesse o Deus A, seria o contrário. Este seria Deus de verdade, o outro seria apenas uma criatura inferior, um ser criado. Se os dois tivessem poder para empatar nessa luta entre si, então aqui você tem um problema, porque então nenhum dos dois é onipotente, porque nenhum conseguiu vencer o outro. Para ser onipotente, ele teria que ter todo o poder, inclusive de vencer o seu adversário. Quando você olha para a Bíblia, aí já é bem o contrário. Na Bíblia você tem Deus, ele é onipotente e ele vai executar todos os seus planos e propósitos, porque ninguém pode impedir os seus propósitos. Você percebe? Ora, se apenas um pode ser onipotente, isso me leva a um raciocínio de que para ser Deus tem que ser criador, portanto é o que aparece na Bíblia. Para ser Deus tem que ser autoexistente, é o que aparece na Bíblia. Ele tem que ser onipresente, onisciente, ele tem que ser pessoal, que é o Deus mostrado pela Bíblia, e ele tem que ser onipotente. E nós vimos que para ser onipotente, só um consegue ser onipotente. Não é possível ter dois deuses onipotentes. Veja, por exemplo, na mitologia grega, os deuses gregos é Deus com D minúsculo. Não é Deus de verdade, por quê? Porque eles não são onipotentes. Na batalha dos deuses, por exemplo, Zeus, para lutar contra os titãs, ele não consegue vencer os titãs sozinhos. Ele precisa de ajuda dos outros irmãos dele, dos outros deuses. Ele precisa de ajuda de ferramentas e ele não tem em si força para vencer sozinho. Ele não é onipotente, ele não é Deus de verdade. E é isso que Paulo mostrava para eles quando pregava no meio desse povo. Ora, se ele é onipotente, então eu chego à conclusão de que ele é único, porque só um pode ser onipotente. E se ele é um Deus único, de todas as religiões que eu tenho por aí, apenas a religião bíblica consegue seguir esses 7 passos, essas 7 características daquilo que só Deus é. Você entendeu? Então, só na Bíblia você vai encontrar esse conjunto de características. E aí você diz assim, mas aí você tem o judaísmo, você tem o islamismo e você tem o cristianismo. E qual desses aí eu vou ficar? Não seria o judaísmo que é o primeiro?
ou então islamismo e tal. Como é que eu escolho entre esses? Então, eu tenho que perceber algumas coisas. Eu tenho que perceber algumas características de Deus que somente a Bíblia revela com a Bíblia como um todo. Se eu ficar no judaísmo, eu não tenho os evangelhos. E ainda assim, pode ser que eu tenha uma percepção um pouco árida a respeito de Deus. Porque foi necessário, segundo a Bíblia, que Deus enviasse seu Filho para que nós conhecêssemos o aspecto amoroso de Deus. E a mensagem de Jesus é uma mensagem extraordinária, é uma mensagem que dividiu as Escrituras, dividiu a história, é o limiar de tudo. A encarnação do Filho de Deus, o próprio Cristo revelando que o Pai é um Pai amoroso. E aqui tem uma coisa interessantíssima de você perceber. Se você for para o islamismo, com todo respeito a essa religião, você vai encontrar que Alá é misericordioso. Mas você não vai encontrar a ideia de Deus é amor. A ideia de Deus é amor é uma contribuição do Novo Testamento, somado ao Antigo Testamento, que nós herdamos dos judeus. Mas se você sente sede, é porque existe água. Se você sente fome, é porque existe comida. E esse foi o raciocínio do mais relutante dos convertidos, C.S. Lewis, um catedrático de Oxford, professor de literatura, um homem culto e que era ateu. Mas ele sentia no seu coração uma sede por adorar. Ele sentia uma fome que ele não sabia do que era, uma fome espiritual. E um dia ele chegou a essa conclusão: se existe sede, então existe água. Se existe fome, existe comida. E esse homem caiu de joelhos, o mais relutante dos convertidos, como ele mesmo se descreve, caiu de joelhos do lado da cama dele e fez a oração da vida dele e entregou a vida dele a Cristo, porque ele sentia que precisava ser amado. E todos nós precisamos ser amados. E onde é que você vai encontrar a fonte, a descrição do amor? É nos evangelhos, na mensagem de Cristo. E é por isso, porque Deus é amor, que você, por lógica, tem que escolher a Bíblia como a revelação de Deus. Porque, por lógica, você olha para a natureza e vê que existe um Criador. Por lógica, você percebe, então, que se ele é Criador, tem que ter sido autoexistente. E se ele é autoexistente, é onipresente. Se ele é onipresente, também é onisciente. Se ele é onisciente, e você vê tudo que ele criou, que tem lógica, que tem funcionalidade, que tem razão, a natureza é estudável, então você percebe que havia intencionalidade. E isso quer dizer que ele é pessoal. E se ele é um Deus pessoal, ele também é um Deus onipotente, porque isso o conecta com o ser criador. E sendo onipotente, só pode ser um Deus. E se ele é o único Deus, e eu olho para as três religiões, judaísmo, islamismo, cristianismo, destas eu tenho que escolher a religião que manifesta o Deus de amor, porque amor é a necessidade que eu tenho e é a necessidade que eu busco. Então esse Deus tem que ser de amor. Por lógica, eu cheguei ao Novo Testamento e a escolher Jesus Cristo como a maior revelação de Deus. E para fechar aqui, galera, se Deus é amor, e se Deus é o Criador e antes dele não existia nada, como é que ele podia ser amor antes de criar o universo, se amor é uma coisa que eu compartilho, se amor é uma coisa que eu tenho que doar? A gente ama. E é isso que faz de Deus ser natureza de amor, porque ele ama. Antes de criar, não tinha nada. Então o que ele amava? E como é que ele manifestava o seu amor? Como ele podia ser de natureza amorosa sem existir alguma coisa para amar? Ora, a gente viu que não tem como escapar do fato de que para ser onipotente ele é único. Mas sendo amor e sendo único, isso me prova de que tinha mais alguém por ali. E, portanto, Deus é triuno. Porque, por lógica, para ele ser amor antes da criação, ele já estava amando. O Filho ama o Pai, o Pai ama o Filho e o Espírito Santo. E essa já é uma evidência, por lógica, da existência da Trindade. Que Deus possa se revelar em poder e em amor na sua vida.
e que você possa conhecer mais de Cristo Jesus, aquele que é a maior revelação do amor de Deus. E que tudo isso aqui sirva para que você pense que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não somos iguais a Deus, mas é o propósito de Deus restaurar em nós a imagem e semelhança de Deus. Só há um Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E esse Deus é um Deus de amor que tem um plano para você. Que Deus abençoe. Pai Todo-Poderoso, queremos te dar graças, Senhor, por tua revelação. Queremos te conhecer mais a cada dia. Abençoa todas as famílias, todos os que estão nos ouvindo agora. Que o Senhor possa se revelar a eles como um Deus poderoso e um Deus de amor. Em nome de Jesus, amém. Um abraço e até a próxima.